Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, que você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, ontem a gente teve aí movimentações interessantes para as commodities. Dá uma olhadinha como é que ficou os gráficos do dia de ontem. Só botar aqui para o diário. Então a gente teve uma queda, como comentei com vocês, no minério de ferro. O minério de ferro caiu quase 1%. E hoje o minério de ferro vem subindo 1,05%. Petróleo ontem conseguiu subir e trabalhar acima naquela região onde se encontra a sua resistência, que era nos 83,60 mais ou menos. E acabou subindo 1,51% e fechou aí a 84,03. Hoje já volta novamente a testar aquela região de resistência que agora virou suporte, né? É como se fosse, pessoal, um prédio, tá? Imagine que você quer ir para o andar de cima, você tem que furar o teto para passar. No momento que você passou lá para cima, o que era o teto vira o seu chão. Então essa inversão aí de resistência e suporte, tá? Então uma vez que foi rompido, o que era antes resistência agora vira suporte, né? Então suporte aqui na casa dos 83 e 50, 60 ali para o petróleo. No momento, negociando 83,55, com uma queda de 0,57%. Óleo de palma, ontem subiu 0,68%, hoje fechou com uma queda de 0,73%. O mercado que após ter feito uma bela pernada de alta também corrigiu fortemente na queda, né? A princípio aqui temos um suportezinho, e conforme o preço vai ficando acumulando nessa região, vai dando mais peso para essa região de suporte, né? Então, na casa dos 3.911. Mas efetivamente a gente tem aqui embaixo, na região dos 3.802, o suporte mais apurado para o óleo de palma. O óleo de soja ontem fechou com uma alta de 0,48%. Hoje vem caindo já 0,54%. O óleo de soja aqui que é o mais atrasado da trindade aqui da soja, né? A gente tem, lembrando, o óleo, o farelo e o grão, tá? O óleo e o farelo sendo os derivados do grão. O grão ontem subiu 0,47%, fechou a 11,82. Lembrando que na região dos 11,80 até 12 dólares, a gente tem uma região de preço muito interessante. Basicamente, quando chega mais próximo de 12, o produtor americano lá tende a destravar suas negociações e vender mais volume. Lembrando que lá eles estão atrasados, tá, pessoal? Não é costumeiro que tanto produto fique na mão do produtor americano por tanto tempo assim. Então, eles meio que perderam a janela de negociação costumeira deles e agora tem aí um monte de grão na mão para vender. Então, chega perto dos 12, eles acabam aumentando o farmer selling. E hoje a gente vê aí o mercado caindo 0,21%, a princípio sentindo essa região do 11,80 aqui para o grão de soja. A gente também tem o farelo caindo levemente, farelo que ontem conseguiu fechar acima da sua resistência iminente, tá, pessoal? Fazia tempo, hein? Bastante tempo que não produzia uma alta dessa, conseguindo fechar acima desse patamar. Então a gente tem aí desde fevereiro que o mercado tenta ir para essas regiões e não consegue, né? A última vez que ficou acima disso foi lá em 12 de fevereiro de 2024. Então ontem conseguiu aí produzir uma alta de 0,38%, fechando a 346. Praticamente em cima da régua, né? Mas um pouco acima do suporte aqui, né? E hoje vem caindo 0,09, tá bem estável, né? Apesar de estarem caindo hoje os grãos, é bem pouquinho com relação ao que subiu na semana, né? E alta que foi muito guiada pela alta do trigo. O trigo aí teve algumas ideias de problemas climáticos lá na Europa, lembrando que a Europa produz bastante trigo, e a possibilidade de geadas lá que viessem impactar a qualidade e também a quantidade da produção acabou puxando os futuros americanos aí para cima. A gente viu o trigo subindo acima da sua linha aqui do canal de baixo, né? Aquele canal de baixo que vem lá de 2022, pela primeira vez em bastante tempo. A última vez que isso aconteceu foi aqui em julho de 2023. De lá para cá o mercado meio que só caiu, né? Então, um movimento bem relevante aqui do trigo. Essa queda de hoje, ela é natural, tá, pessoal? 3 dias de uma alta extremamente forte.
Então, no primeiro dia 2,49%, segundo dia 3,66% e ontem 2,6%. Então, altas bem consideráveis. É natural que a gente veja algum descanso no preço, até para quem está fazendo posições aqui conseguir realizar lucro dessa alta, né? A figura aqui só muda de tom caso o mercado venha a cair e perca esse fundo aqui dos 5,52. A princípio a gente não deve ter essa movimentação, tá? O mercado ficou bastante tempo de lado aqui, sem conseguir produzir um movimento consecutivo assim, de alta, né? Mas pode ser que sim a gente veja isso lá para frente. Exemplo do que aconteceu aqui atrás, né? Olha só quantos dias engatou de alta aqui e depois o mercado foi corrigindo e acabou voltando para o mesmo preço onde iniciou a alta, né? Vamos ver se dessa vez vai ser assim, mas tá com cara de que dessa vez é diferente, tá, pessoal? Tá com cara de que aqui tem espaço, tem fôlego para subir mais. E essa correção, uma correção natural. Mas, de novo, uma queda aí do trigo que ajudou as demais a subir nos últimos dias, acaba também fazendo o oposto agora, né? Ajudando a cair, pressionando os preços. Milho também fez 3 dias consecutivos de alta, uma alta bem legal aqui no milho. Ontem fechou com 0,74% e o milho vem em busca aqui do rompimento da região dos 4,47 dólares por bushel. Caso consiga fazer isso, a gente teria um cenário onde o milho pode vir a buscar aqui em cima na região dos 4,80 e posteriormente na famosa região dos 5 dólares por bushel. Então, bem legal aqui, interessante a gente acompanhar e é bacana, pessoal, quando o mercado ele fica lateralizado assim, já comentei isso em outros vídeos, mas é como se a gente estivesse apertando uma mola, tá? Então você vai pressionando, chega um momento em que ela estoura para algum lado, tá? A gente não consegue dizer efetivamente, 100% de chance vai romper para cima. A princípio é o que está nos dizendo, né? Porque o trigo está fazendo esse movimento já, o boi está com uma cara muito parecida, o café já foi na frente. Então, assim, a gente tem uma perspectiva das commodities estarem ganhando a preço, né? Então, a princípio, teria uma probabilidade um pouco maior desse rompimento para cima, tá? Até porque para baixo, muitos produtores aí ao redor do mundo estão com dificuldades em fechar as contas, né? E se não fechar a conta, acaba travando as negociações. Então, a princípio, o que a gente teria é sim uma possível explosão desse preço para cima, tá? Vamos projetar aqui, pessoal, caso isso aconteça mesmo, dessa última lateralização do milho, se a gente projetar, basicamente pegando esse retângulo aqui e jogando ele para cima, né, isso que eu fiz aqui nessa linha vermelha, a gente teria uma perspectiva do milho indo buscar um alvo lá na casa dos 4,70 dólares por bushel. É um patamar interessante. Aqui no Brasil, mais um dia de leve queda, tá? A gente teve uma queda de 0,21%, queda bem tímida, né, pessoal? Não acompanhou a alta lá de Chicago, porque a gente tinha também um dólar caindo muito forte aqui. O dólar ontem caiu aproximadamente 0,8%. Então, contrabalanceou esse movimento de alta lá do milho em Chicago. E aqui a gente vê os preços tentando, né, se segurar. A princípio, aqui no Brasil também, essa questão tem um mínimo, né, que o produtor aceita ali, e várias regiões estão tentando negociar abaixo desse mínimo, travando as negociações, fazendo com que o produtor acabe buscando por possibilidades aí de estoque para frente, né? Como o retorno aí do saco bag, né? Para deixar guardado, estocado para todo o milho que tende a vir aí na colheita. Olhando para o dólar contra as principais moedas do mundo, hoje a gente vê uma alta de 0,19%. Ontem caiu 0,41% porque a gente teve publicação de dados lá nos Estados Unidos que deram uma animada. Anima as bolsas, deprime o dólar, tá? Já comento sobre ele, a hora que a gente estiver na parte da agenda eu volto lá para vocês verem. Mas isso acabou impactando também, né? Impactou o dólar e, como eu disse, impacta as bolsas, né? E ontem a gente viu aí o S&P 500 subir 1,19%, uma alta bem legal. Comentei ontem também com vocês, né, a possibilidade da formação do fundo aqui, a princípio é isso que a gente tem. E para a Nasdaq o mesmo cenário, né? Só que teve uma alta um pouco maior de 1,49%. Já no Brasil a gente não conseguiu acompanhar o bom humor do exterior e acabamos fechando com uma queda de 0,34%. Brasil de novo figurando entre
as 3 piores movimentações do dia. Ontem foi a mesma coisa, apesar de ontem ter fechado no positivo, né? Desculpa, anteontem. Pessoal, parte de clima, o que a gente tem aí para os próximos 5 dias, tá? Então, menos chuvas para o centro-oeste. A região do Mato Piba deve receber cerca de 5 milímetros de acumulado para os próximos 5 dias, poucas chuvas lá para cima, né? No geral, poucas chuvas, tá? O Brasil inteiro aqui deve receber um volume bem baixo. A região dos Pampas ali da Argentina, lembrando, tá com colheita atrasada, então receber menos chuvas lá nesse momento é interessante para avançar com a colheita. E é isso que a gente deve ver, tá? Onde chove mais, deve chover cerca de 40 milímetros, mas é uma pequeníssima região aqui. É a mesma coisa do Rio Grande do Sul, né? Então, num geral, onde chove, deve chover cerca de 5 milímetros, lembrando, esse é o modelo americano. Lá para os Estados Unidos, a gente deve receber um pouco mais de chuvas também, para o delta do cinturão. A região que estava mais crítica, por assim dizer, no Drought monitor de secas lá dos Estados Unidos, é a Iowa, né? A gente viu na última quinta-feira aí, que Iowa é uma região um pouco mais seca e é onde deve chover também melhor, tá? A gente recebe mais chuvas aqui nessa região e a princípio são boas chuvas, tá? Ajuda o produtor americano. No restante ali a gente pega Mississippi, uma parte mais para o leste do cinturão, as chuvas devem ficar no tom de 5 a 10 milímetros para os próximos 5 dias. Para as planícies também, cerca de 5 milímetros, em alguns lugares chove um pouco mais. A gente tem aqui a Dakota do Norte e a Dakota do Sul, né? E aqui elas recebem, em algumas áreas, cerca de 25 milímetros. Mas também, ok, né? Boas chuvas aí para os próximos 5 dias lá nos Estados Unidos. Comentei ontem com vocês, pessoal, sobre o dado que tinha para sair, né, do PMI, que é basicamente um monitor de índice de atividade. E a gente teve a publicação deles às 10h45 da manhã, lembrando que esse não é o que o mercado dá mais atenção, é o PMI ISM, né, que é uma metodologia um pouco diferente, mas essa aqui já deixou o mercado mais animado. A gente viu o PMI industrial vindo abaixo dos 50, indicando contração na economia. E temos o PMI do setor de serviços também vindo abaixo da expectativa, ainda acima de 50, mas abaixo da expectativa de 52, vindo com 50,09. Esses dados piores é aquela coisa antiga que a gente já vem falando, sei lá, 2 anos ou mais. Dados piores é melhor e dados bons são piores. Neste momento em que se encontra a economia americana, né? E foi isso o que acabou puxando os mercados, tá, pessoal? A gente viu a hora que saiu esse dado aqui, os mercados subiram bem. Inclusive aqui no Brasil a gente estava caindo mais e o mercado deu uma boa recuperada aí após a saída desse dado. E o que isso implica? Implica que acende de novo a chama da esperança de que haverá cortes nas taxas de juros para esse ano. Será 1, 2, 3, 0 ou até um aumento de cortes? Isso ainda está bem incerto, tá, pessoal? A gente acompanha aí o Fed Watch e lá dá para perceber que o mercado como um todo não está sabendo muito bem o que esperar para frente, né? Mas o fato que dados mais fracos acabam corroborando para a possibilidade de um corte na taxa de juros, pelo menos um, né? Pessoal, aqui nas bolsas no dia de hoje, Ásia e Pacífico está da seguinte forma: Xangai se recuperando, aí subindo 0,76%. Nos últimos 2 dias, Xangai fechou em queda. Hang Seng subindo 2,13%, Japão 2,23% e Coreia do Sul 2,02%. Altas fortes lá na Ásia, tá? Lembrando que a Ásia e Pacífico estava fechada quando saiu esse dado dos Estados Unidos, então provavelmente esse movimento mais positivo que estamos vendo lá hoje tem a ver com a publicação desse dado dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos impacta na China? Tem muitos países que estão esperando uma sinalização dos Estados Unidos para poderem regular as suas políticas econômicas, tá? A China é uma delas. Ela não tende a mexer na sua política de juros enquanto os Estados Unidos não mexer na deles. Enquanto os Estados Unidos não sinalizar que deve diminuir, porque assim, diminuindo a taxa de juros, você consegue destravar o crédito e impulsionar o crescimento, tá? Isso faz com que eles tenham que comprar mais de outros países e a China, nesse caso, seria beneficiada.
Enfim, então a China tende a esperar uma sinalização dos Estados Unidos para poder dar um movimento na sua economia. Mais ou menos assim que funciona a geopolítica. Então a gente tem uma alta bem expressiva lá na Ásia Pacífico, apenas aqui a Austrália fechou estável, praticamente no 0 a 0. Europa, mais um dia de alta, a Europa vem fazendo boas sequências de alta, né? Ontem subiu, anteontem subiu, todas subindo aí cerca de mais de 1%. Então, belo movimento aqui de Europa e hoje continua. Eurostock 50 sobe 0,36%. Inglaterra subindo 0,49%, Alemanha 0,25%, França 0,37%. Na ponta negativa, apenas a Espanha caindo 0,14% e a Itália praticamente estável, né, com 0,06% de alta. Para os futuros dos Estados Unidos, temos uma perspectiva aí para o S&P 500 abrir em alta. No momento negocia a 0,21% e Nasdaq a 0,6% de alta. Pessoal, futuros e à vista, tá? Então, futuros são um mercado que eles abrem antes e são contratos que tem aí uma precificação de juros lá para frente, né? Dependendo, é claro, do seu vencimento. E também ele considera algumas questões como o risco que você tem das perspectivas mudarem. Enfim, é um contrato que ele é baseado na bolsa, no índice, mas ele tem um acréscimo e ele também roda antes, tá? Aqui no Brasil, no caso, começa às 9 horas da manhã a rodar os futuros e o à vista, que é o referência, abre às 10 horas, né? Para eles lá, abre às 10h30. A princípio, o que a gente tem são os futuros de S&P 500 e Nasdaq mostrando que a gente pode esperar uma abertura um pouco mais positiva para o mercado à vista. Na parte de dólar, já comentei, mas o dólar sobe hoje contra as principais moedas, 0,2%, e temos um dólar mais forte contra moedas de países emergentes também. Parte de commodities não agrícolas, hoje a gente tem uma recuperação bem interessante do minério de ferro, subindo 3,08%, isso aqui ajuda a Vale, tá? A Vale que ontem lutou bastante, né? Chegou a operar bastante no negativo, com mais de 1% de queda, acabou se recuperando e fechando bem mais tranquilo. E a gente tem o petróleo com uma leve queda de 0,36. Considerando que a gente não seguiu o exterior nem na segunda nem na terça, é possível que esse minério de ferro ajude a nossa bolsa a fazer um movimento altista no dia de hoje, tá? Vamos ficar atento na abertura aí do mercado. Parte de agenda, pessoal. A gente tem 9h30 da manhã, núcleo de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. Tende a fazer um pouco de preço. E pedidos de bens duráveis também. Não traz muita volatilidade, mas o dia é de uma agenda bem fraca, então pode ser que isso aqui acabe mexendo. E 11h30 da manhã a gente tem estoques de petróleo bruto e petróleo em Cushing, tá? Então, petróleo e também de combustível, né? 11h30 da manhã. Dependendo de como vir isso aqui, a gente pode ver uma virada nesse mercado de petróleo, que ajudaria também a Petrobras a subir e acaba puxando mais a nossa bolsa para cima. De agenda, pessoal, como comentei, bem vazia hoje, né? Seria isso que a gente tem de mais relevante.